necessidades da casa. Né? Dia 27 de maio de 2012, um domingo, a partir das 14 horas, nós teremos o lanche da tarde com bingo beneficente. Será na Chácara IP Amarelo, Tremembé, Avenida Cezifredo Fagundes, 6.123. Estarão juntas a Casa do Caminho e a Cotique. Às sextas-feiras, às 19h30, nós temos os trabalhos de um grupo de apoio, não é um trabalho, é um grupo de apoio a dependentes químicos e familiares. Não é uma palestra e não está aberto ao público, mas assim aqueles que estiverem passando por essa situação, seja consigo próprio, seja com familiar, enfim, uma pessoa muito querida, pode estar vindo conversar no plantão para poder passar por esse grupo, para participar desse grupo de apoio. O trabalho social da casa consiste na distribuição de 62 cestas básicas, todo segundo sábado do mês, né, para as famílias já cadastradas. E todos os sábados, a partir das 17 horas, nós temos a entrega de lanches para os moradores de rua nas imediações do metrô Carandiru e Tietê. Aos internautas, nós estamos recebendo perguntas ao vivo, sempre em relação ao tema, né? E nesse momento, então, como nós somos bastante agradecidos, nós vamos procurar nos concentrar neste momento aqui na sala. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre amado. E agradecer a esses amigos queridos da espiritualidade maior que nos receberam, cada um, com um abraço carinhoso. Nós vamos assim, pedindo ao Pai, permita, Senhor, que nós possamos, nestes momentos, abrir o nosso entendimento, abrir o nosso coração, para que nós possamos receber as informações, receber a palestra, a leitura, a energia, o amor, e que possamos, Senhor, ao sair daqui, colocarmos em prática esses ensinamentos. Fortalece-nos, Senhor, e ampara-nos. Permita, Pai, que nós possamos, assim, dar por iniciada mais esta reunião. E assim nós envolvemos com bastante carinho o Rubai, que fará para nós a palestra da tarde. Ele falará sobre o teu trabalho do livro para uso diário de Raul Teixeira. Que você seja bastante feliz. Boa tarde a todos. Boa tarde aos nossos irmãos internautas, pela participação também. E como sempre falamos, estes momentos têm a finalidade de nos dar uma tranquilidade, elevar o nosso pensamento, o nosso sentimento, acalmar um pouco mais as nossas ansiedades, né? Equilibrar as nossas emoções e dedicando esses breves instantes ou minutos que estaremos juntos, sempre com o pensamento ligado a Deus, ao plano maior, porque carinhosamente, através do trabalho que nesse momento eles executam, nós também, por nossa vez, trabalhando em conjunto com eles, e damos a contribuição e somamos energias para também sermos merecedores, né, da atenção desses dedicados amigos espirituais que, no seu trabalho incansável, vêm atender a cada um de nós, segundo as nossas necessidades, segundo os nossos méritos e, acima de tudo, segundo o que buscamos, porque é importante querer buscar e querer melhorar. Desta forma,
quando queremos o progresso, seja ele material ou moral, nós conseguimos. Porque sabemos perfeitamente que, através da nossa força de vontade, do nosso empenho, nós atingimos muitos objetivos, né? Se para objetivos ou coisas materiais nós nos esforçamos bastante, e sabemos que essas coisas ficam aqui na Terra, por que não esforçar para obter, né, assim dizemos, as coisas do Espírito? Porque com elas nós vamos e elas nos pertencem, e ninguém nos subtrai. E o tema da noite é propício, porque fala sobre o trabalho, né? O trabalho que vamos comemorar no dia 1º de maio. Não só no Brasil, mas em muitos países do mundo se comemora no dia 1º de maio como o Dia Internacional do Trabalho, o Dia do Trabalho. No Brasil, especificamente, o dia 1º de maio ele tem sido motivo de festividades, de reuniões, de discussões, de reivindicações, e muitos eventos aí na área, né, da música, do teatro, né, e assim por aí afora. Foi Getúlio Vargas, vamos lembrar um pouquinho da história, foi Getúlio Vargas, que lá no dia 1º de maio de 1940, instituiu o salário mínimo, né, tão falado salário mínimo, que deve ser necessário para, vamos dizer assim, atender às nossas necessidades de pagar aluguel, de alimentação, de vestuário, condução. Seria o mínimo, ou seja, um piso mínimo para que nós pudéssemos ter uma vida, pelo menos, digna, enquanto trabalhadores. E no dia 1º de maio de 1941, ele instituiu a Justiça do Trabalho, ou seja, para que lá, fazendo uso da Justiça do Trabalho, podemos dirimir muitas questões oriundas, né, dos desentendimentos ou das infrações que se cometem quanto ao trabalho, não só daqueles que são formais, como muitos outros, né, que também formais, mas ao respeito das leis, né, e principalmente das leis morais, né, do respeito à pessoa humana nas suas condições de dignidade, acima de tudo. Mas a história toda começou em Chicago, em 1886. Lá, né, Chicago é uma cidade altamente industrializada. Naquela época, 1886, já tinha uma grande industrialização. E os trabalhadores, né, eram motivos também de serem explorados na sua mão de obra. Ou seja, trabalhavam mais de 13 horas por dia em condições desumanas. Com certeza, não tinha alimentação, não tinha transporte, não tinha momentos para ir ao banheiro, provavelmente ficava sentado diante de algum equipamento, horas e horas, sem poder até conversar com o seu semelhante. Talvez as condições de iluminação eram precárias, de ventilação, saúde e muito mais, né? E eles se revoltaram, né? Muitos deles se revoltaram, e nessa mesma época houve uma greve geral nos Estados Unidos, reivindicando as questões do trabalho, a justiça do trabalho, o respeito à dignidade, o respeito ao ser humano, né, enquanto trabalhador. E 2, 3 dias depois houve grandes conflitos entre os trabalhadores e a polícia, porque a polícia foi chamada para pôr a ordem. Aí, nessa tentativa de pôr ordem, muitas vidas foram ceifadas, tanto dos policiais, que também são trabalhadores, né, quanto também dos trabalhadores, dos operários das fábricas. E depois disso, em 1889, no dia 20 de junho de 1889, em Paris, houve a segunda internacional. Mas foi que instituíram aí o Dia Internacional do Trabalho, também a partir da França. França, seguindo o exemplo, e o Brasil, em 1924, entrou na comemoração do Dia do Trabalho. Colocado dessa forma, nós temos uma breve noção do que significa o dia 1º de maio. Um dia que descansamos, né? Ou que viajamos, ou que somos alheios a muita coisa, que criticamos aí ardentemente as leis que estão colocadas através da CLT para nos dar direitos, né? E muitas vezes nós, inadvertidamente, ou até com conhecimento de causa, nós trabalhadores, burlamos essas mesmas leis, né? Nós, muitas vezes, em vez de somar forças entre nós e os nossos empregadores, nós preferimos fingir que trabalhamos, né? E também fazemos isso com a espiritualidade. Nós fingimos que trabalhamos e eles nos veem e sabem que, olha, não adianta fingir, vai ter que prestar contas depois, né? E nesse livro bacana do J. Raul Teixeira, Pelo Espírito de Joanes,
para uso diário, falando sobre o seu dia de trabalho. É reflexão, sim. Nós temos que refletir sobre a importância do trabalho. Não só nesse dia, mas todos os dias, né, que estamos aqui na Terra, e todos os dias, se podemos dizer assim, na espiritualidade. Né? Se lançarmos vistas a todos os orbes, todos os sistemas, planetas, galáxias, constelações, tudo que está no universo, que não concebemos limite, trabalha. Né? Trabalha desde a célula pequenininha ou do verme ínfimo até o arcanjo, né? O anjo, o arcanjo, o querubim, o serafim e assim por diante. Todos trabalham no universo. Deus trabalha incessantemente. Alguém consegue conceber assim um minuto de inatividade do Criador? Consegue ter uma ideia que Deus sossega por alguns instantes? Né? E nós queremos, né? Agora a pergunta, é justo nós, após o trabalho, termos um entretenimento, termos o descanso, termos alguma outra ocupação para também nos trazer alguma paz, algum conforto, alguma alegria? Enfim, é justo que nós tenhamos também momentos de descanso? Bom, Deus não descansa. É justo que nós, suas criaturas, descansemos? Após um dia estafante, bem direcionado, bem trabalhado, respeitando aí o nosso semelhante? É justo, né? Com certeza. Muito bem, nesse livro interessantíssimo, chamado Livro dos Espíritos, fala de trabalho do começo ao fim. Então, o Livro dos Espíritos, compilado por Allan Kardec, através da cooperação dos espíritos superiores, nós temos aí uma ideia clara de como trabalham todos os espíritos e todas as criaturas do universo. E aqui na parte chamada Prolegômenos, né, nós vamos ter uma ideia de como é o trabalho do Criador. Diz assim, falando a Kardec, né? Porás, no cabeçalho do livro, o ramo de parreira que desenhamos, porque é ele o emblema do trabalho do Criador. Todos os princípios materiais que podem melhor representar o corpo e o espírito, nele se encontram reunidos. O corpo é o ramo, o espírito a seiva. A alma ou o espírito ligado à matéria é o bago. O homem quintessencia, o espírito pelo trabalho. E tu sabes que não é senão pelo trabalho do corpo que o espírito adquire conhecimentos. Então nós temos claro que não há outra maneira de purificar, de evoluir, senão pelo trabalho do corpo. Trabalha-se a mente, ou seja, a nossa inteligência, e trabalha também o nosso sentimento através do relacionamento entre as pessoas, entre os seres humanos. E nesse sentido que nós temos que parar e começar a compreender o alcance, né, das lições divinas. Ora, trabalha o animal, trabalha o vegetal e trabalha o homem, que todos precisam para evoluir. O animal, vamos pegar a formiga, depois os pássaros e outros animais, todos, apesar de lutarem pela sua sobrevivência, nesse mesmo instante realizam um trabalho completando aquilo que está à sua volta. Alguns animais semeiam o pólen, outros distribuem as sementes para várias regiões. Na busca do alimento, eles fazem esse trabalho, não de uma forma consciente, óbvio, né? Mas de uma forma inconsciente, atendendo aos apelos da natureza, às leis da natureza. Aí nós vamos encontrar, dessa forma, as plantas, os vegetais, enfim, né? Tudo contribuindo para melhorar a nossa saúde. Os vegetais também trabalham, né? Através das suas raízes profundas, extraem da terra os minerais, os alimentos. Depois, através da chuva, dos ventos, vem a seiva, e no trabalho de fotossíntese, né, quando ele busca a luz para poder se desenvolver, ele liberta para nós o oxigênio. Né? E o oxigênio é importantíssimo para a nossa vida. Agora, nós, que já somos racionais, que não temos os dotes de visão e audição de alguns animais, não temos, assim, uma força física avantajada desses mesmos animais, nós temos o quê? A inteligência. Temos o grupo que, reunidos no interesse comum, promove, através desse trabalho,
promove o desenvolvimento. Então o homem, fazendo o uso da inteligência, ele começa a buscar melhorias no seu meio, limpando esse meio, saneando esse meio, construindo um ambiente melhor, trazendo ali o conforto, né, trazendo a segurança, e com isso vem a prosperidade. Se nós voltarmos o nosso pensamento à época das cavernas, né, e vendo que habitávamos nessas mesmas cavernas em condições insalubres, e hoje nós construímos habitações que nos dá o maior conforto que a tecnologia aqui na Terra no momento é possível nos dar. Desses dois extremos, nós vemos e compreendemos a evolução da inteligência humana. O trabalho que foi executado e que é executado nesse período facilitou tudo isso. Então aquelas criaturas que trabalhavam, desenvolviam a sua inteligência e desenvolviam a sua moral, voltavam ao mundo espiritual, ali fazia ali o seu retiro, vamos dizer assim, o seu período de reflexão, de amadurecimento, depois voltava novamente no outro estágio, trazendo já essa contribuição, e aí somando a outras criaturas que já haviam, necessariamente o progresso vem se desenvolvendo. Hoje sabemos que a tecnologia visa, fundamentalmente, diminuir, né, o trabalho material, o trabalho braçal, para nos dar mais tempo para dedicarmos ao espírito, dedicarmos à nossa alma, dedicarmos à questão de inteligência e sabedoria, e moral, e sentimentos, né? Trabalhamos com o nosso coração. E aí nós vamos encontrar no capítulo 3 do Livro dos Espíritos, através da pergunta 674, a lei do trabalho. Entre as 10 leis, nós temos a terceira, que é a lei do trabalho. E pergunta seus espíritos com relação à necessidade do trabalho. Perguntamos a vocês, e isso cabe a mim também, lógico, né? Por que é necessário o trabalho ainda a nós na Terra, né? Que argumentos Deus usou, ou que lógica Deus usa para o trabalho, se bem que eu já citei, né, agora há pouquinho, né? E colocaram desta forma esta questão, Kardec colocando esta questão aos espíritos, ele pergunta assim, a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? O trabalho é uma lei da natureza? A resposta dos espíritos, né? O trabalho é uma lei da natureza e por isso mesmo uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta as suas necessidades e os seus prazeres. O que pode dizer ao contrário? Quem pode refutar esta colocação dos espíritos? Não temos água, luz, telefone, internet, o carro, a manutenção do carro, da casa, né? Da onde sai tudo isso? Aí temos as questões de saúde, de educação. São novas necessidades que a humanidade foi tendo, né? Tendo necessidade, priorizando, e como buscar os recursos para poder ter tudo isso. E com isso trazer o brilho da inteligência, da educação, o conforto de uma casa saudável, né? Bem confortável. Da onde nós tiramos isso? Senão do trabalho, né? Entendemos que a moeda da troca é o dinheiro, não tem outra, né? Seria a mais prática. Hoje nós temos o cartão de crédito, outros tipos de permutas econômicas e financeiras. Mas é a mesma coisa. Então, nós nos colocamos no trabalho, né, para que ali a gente consiga obter os recursos que precisamos para aprimorar a nossa inteligência, a nossa saúde, enfim, buscar um conforto maior. E ao mesmo tempo que fazemos isso, nós nos relacionamos uns com os outros. Não é isso? Então, além do relacionamento familiar, entre amigos, nós temos o relacionamento pelo trabalho. Quantas expiações, né? Quantos resgates se faz através do relacionamento no trabalho? Quantas inimizades, né? Também se conquistam por não entender que o trabalho, além de ser uma necessidade, é uma grande oportunidade das criaturas se entenderem.
e a competição desenfreada, a luta desesperada por um cargo melhor, por um status maior, pelo poder, faz com que um puxe o tapete do outro, um derruba o outro, e aí entra a maledicência, entra um monte de situações que geram conflitos, mal-estar, doenças, estresse, né? Quantas doenças oriundas do trabalho, por não entender, né, que o trabalho deveria ser praticado num ambiente saudável, cada um preocupado com as suas atividades, com as suas tarefas, com a sua responsabilidade, e o todo somando, né, essa força para poder conseguir um objetivo maior, que nós sabemos que na empresa privada é o lucro, é o dinheiro no bolso, mas da mesma forma, essas mesmas empresas que visam lucro, elas dão a contribuição à sociedade. Quantos homens, quantos pais de famílias empregados, né, que ali não conseguem dar educação, saúde, conforto à sua família. E quantas instituições que não têm fins lucrativos também existem, que levam progresso a muitas criaturas. O desenvolvimento intelectual, na educação, na saúde, em todos os campos que nós podemos imaginar. As questões morais, importantíssimas, né? A criatura se sentir aceita, estimada, participante de um grupo, tudo isso gera felicidade, gera bem-estar, que nós não entendemos muitas vezes, e no desespero nosso de bater no cartão de ponto, ou eletrônico ainda, no tradicional, nós no desespero de sermos os melhores, chamarmos a atenção máxima, nós esquecemos de viver, né, esse dia de uma forma mais saudável, prometendo aqueles momentos do almoço, da companhia, no deslocamento do trabalho, para termos conversas sadias, elevadas, troca de experiências profissionais, que é muito importante. Tudo isso esquecemos, né? Muito bem. Uma outra pergunta. Só devemos entender por trabalho, senão as ocupações materiais? Trabalho são só as ocupações materiais? A resposta: não. O espírito também trabalha, como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. E por que o trabalho é imposto ao homem? É uma consequência da sua natureza corpórea. É uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual. Eis porque ele deve sua alimentação, a sua segurança, o seu bem-estar, ao seu trabalho e à sua atividade. Ao que é de físico franzínico, Deus concedeu a inteligência para o compensar, mas há sempre trabalho. Então, todos os homens, sem distinção, trabalham. E aqueles que preferem a ociosidade? Preferem não fazer nada o dia inteiro. A quem lastimar, se não a eles mesmos? Todo o tempo malbaratado, todo o tempo desperdiçado, eles mesmos entenderão que perderam com isso. Mas quando eles perceberão que perderam com isso? Desde já. Muitas vezes na velhice, outras vezes na vida espiritual, onde eles percebem que as experiências que ele deveria ter passado pela dificuldade do trabalho, a sua inteligência, o relacionamento com o seu semelhante, ele deixou para lá, preferiu, né, as facilidades de uma vida ociosa. Como espírito, o seu ponto de vista difere do homem, e aí ele vai entender que, puxa vida, quanto tempo perdido. E aí vai pedir a Deus uma nova oportunidade. Só que Deus é sábio, ele não vai conceder a ele uma nova encarnação imediata. Não, volta e começa tudo de novo. Não é bem assim. Muitas vezes é ele mesmo, lá na espiritualidade, vai procurar uma outra ocupação para entender a importância do trabalho. E já entendendo a necessidade de ocupar utilmente as suas horas, terá sim uma nova oportunidade na Terra. Agora eu pergunto, será que as facilidades serão as mesmas da época que preferiu a ociosidade? Com certeza será um pouquinho mais difícil, né? Para não dizer muito mais difícil, né? E todo trabalho é importante. Não importa, seja do governador de um país,
o governante de um país, seja daquele homem que zela pela limpeza pública. Todos têm a sua importância. Todos contribuem igualmente para o progresso. Uns mais, devido a ter mais pessoas sob a sua responsabilidade, e outros menos. Mas todos, através do entendimento desse momento que me pegou, como luta para a sobrevivência, sim, mas ocupando a sua mente com essa situação que o trabalho propicia, ele entende a necessidade e aí busca sempre a sua melhoria. O homem pode sair realmente de uma situação bastante difícil e vencer todas elas pelo seu querer, pela sua vontade, e se torna um grande homem. Né? Quantos homens aí chegam ao cargo de governantes de países e saem lá de baixo, realmente? Né? Saiu de uma condição ínfima, pobre mesmo. Então, vamos ter em mente que Deus coloca os recursos à criatura e ela precisa buscar esses recursos. Tem que bater na porta, tem que querer, tem que pedir, tem que implorar e tem que mostrar que merece, porque aí ele consegue. Né? O nosso julgamento muitas vezes é falho. Falho porque nós só vemos um aspecto. Muitas vezes vemos um homem bastante importante, ricamente abastado, ou fortemente abastado. Mas, e a riqueza moral? Nem sempre a riqueza moral é sinônimo de riqueza espiritual. A riqueza material é sinônimo de riqueza moral. Nem sempre a pobreza material é sinônimo de riqueza moral. E vice-versa. Porque há homens ricos miseráveis de moral ou de coração, né? Que são ainda espíritos inferiores. E há grandes homens míseros, né? Que são grandes homens, normalmente falando. Grandes espíritos. E geralmente os maiores espíritos que passaram na Terra trabalharam muito. E materialmente não tinham nada. Porque não se preocupavam com essas coisas. Porque sabia que tudo isso vinha a seu tempo. Faziam sim o seu trabalho, né? Buscando o esclarecimento, levando a saúde, levando o equilíbrio, levando a palavra, né, bem colocada para promover o despertamento das criaturas, não no aspecto moral, mas também no aspecto intelectual. Trabalharam de uma forma tão ampla que a sua falta na Terra realmente deixa saudades. Né? Entre eles nós temos grandes, né, mas o maior deles é Jesus. Né? E aí nós vamos entender que Deus envia sempre outros para completar, não para superar, mas para completar o trabalho iniciado. Todos nós completamos o trabalho um do outro. Né? E André Luiz completa exatamente o que já fala no livro dos Espíritos. Toda a ocupação útil é trabalho. Nesse momento estamos trabalhando, porque estamos nos ocupados utilmente em queremos melhorar, né? Melhorar o nosso entendimento, com base nisso, buscar uma solução para os problemas que nos afligem, talvez no âmbito material, talvez no âmbito moral ou afetivo, mas estamos aqui empregando esse tempo de uma forma útil. A espiritualidade aqui presente, que já está há muito tempo entre nós, preparando os fluidos para promover a limpeza psíquica, estão trabalhando, né? Na natureza nós temos, vamos dizer assim, uma multidão de espíritos que trabalham, né, incessantemente para trazer o saneamento das condições do nosso planeta, condições ambientais principalmente, limpar aqui os elementos nocivos da nossa mente que impregnam o planeta de uma substância deletéria, né? Então as condições climáticas muitas vezes que causam destruição aparente é a limpeza psíquica do planeta, né? Para que as nossas mentes, ou seja, nossos espíritos, consigam atuar de uma forma mais positiva. E aqui no livro do nosso irmão J. Raul Teixeira, na parte final, chamando a nossa atenção para a meditação, ele diz assim: se Deus houvesse isentado do trabalho do corpo o homem, seus membros se teriam atrofiado. Se houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado do instinto animal. Por isso é que lhe fez do trabalho uma necessidade e lhe disse: procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira serás filho das tuas obras. Terás delas o mérito e serás recompensado de acordo com o que hajas feito.
no capítulo 25, item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Muito bacana. Então, a meditação, a reflexão que nós temos que ter, sim, que temos que trabalhar, né? E há tempo que nós vamos descansar, não resta nenhuma dúvida que é justo. Enquanto o nosso corpo repousa pelo sono, o nosso espírito trabalha. Ele vai pegar todo o material que ele tem, ou seja, tudo que ele de experiências boas ou ruins, muitas vezes ele vai fazer uma reflexão através da ajuda de outros espíritos mais esclarecidos, vai nos ajudar a entender, vai muitas vezes chamar, né, duas criaturas para o entendimento depois da matéria, colocam juntas, né, para fazer uma criação e depois se entenderem aqui na matéria, né? Muitas encarnações que ocorrem, que são muito difíceis, há um trabalho prévio da espiritualidade no sentido de porem os adversários em entendimento, se perdoarem primeiramente como espíritos, para depois, voltando na matéria, facilitar o trabalho na encarnação. Porque se não houvesse esse preparo prévio enquanto espíritos, talvez seria mais difícil aqui na matéria. Quantos crimes, né, ocorrem diariamente que esqueceu-se do que se propôs lá na espiritualidade. Nós sabemos que a vida normal, o primeiro é a vida espiritual. Então a vida natural, primeira, normal, é a vida do espírito, do elemento espiritual. E a outra fase, que é a fase existencial, é justamente nós podemos estar no ambiente adverso do ambiente espiritual, para que, sofrendo as dificuldades ou as situações da matéria, possamos pôr em uso os recursos espirituais, os atributos do espírito, né? Entre esses atributos está a inteligência e está a nossa moral e o sentimento que vamos adquirindo. Se fosse o contrário, nós estaremos sempre ligados à vida espiritual, estaremos sempre na vida espiritual. Aí podemos entender a inteligência do Criador. Ele criou nós como a sua imagem e semelhança espiritual. Mas quer que a gente retorne sempre à condição mais difícil para exercitar os atributos que estão latentes em nós. Então, todas as nossas ações, as nossas dificuldades materiais, têm essa finalidade. Sejam essas dificuldades morais ou materiais, visa o nosso progresso. Entendo eu que as dificuldades materiais é para promover a nossa inteligência. E as nossas dificuldades afetivas para trabalhar o nosso sentimento. Né? Então, desde que nós saímos da mão do Criador, mesmo que de forma inconsciente, estamos trabalhando. Né? E assim, nós vamos... O tema é muito amplo. E eu chamo a atenção de vocês para lerem no Livro dos Espíritos as leis morais, entre elas a lei do trabalho. Porque desta forma, nós teremos um material bastante importante para meditar, para entender, para facilitar o trabalho intuitivo da espiritualidade, que influenciando-nos no nosso dia a dia, faz com que a gente busque saídas quando a situação está preta, está complicada, né? Como colocou a nossa irmã, e daqui a pouco eu vou ler para vocês. Muito bem, assim eu agradeço a atenção de todos, e aquele espaço às perguntas, né? Que a nossa irmã Maria Rita vai conduzir para nós. Então chegou aquele momento que nós devemos trabalhar. Refletir é verdade, né? Para que nós possamos fazer uma pergunta, fazer colocações, justamente para que nós possamos entender melhor o tema. Que é um tema diário, que envolve todos nós, todo o trabalho que nós realizamos desde que acordamos, ou o fato de colocar o despertador na noite anterior ou pensar na roupa que nós vamos usar, de que se vai estar frio, se vai... Isso tudo é trabalho. Né? E tem alguém quer fazer uma pergunta? É senhora, né? Vamos abrir aqui com a nossa irmã. Vamos lá. A Maria Silveira, ela pergunta o seguinte: por que minha filha, apesar de formada e ser uma pessoa inteligente, não consegue arrumar um emprego?
Já faz 1 ano que está desempregada. Pergunta difícil, né? Muitas vezes nós procuramos trabalho só na situação que nós nos formamos, né? E ocorre que nem sempre nós conseguimos nos encaixar na profissão que queremos. E assim, é necessário, nessas situações, buscar uma alternativa. Quantos trabalhos existem, né, que nós podemos fazer uso e conseguir realmente esta ocupação e depois, gradativamente, ir nos dirigindo àquilo que nós somos chamados realmente, né? Então é preciso entender, quando a vida está nos colocando uma dificuldade, duas de uma. Ou nós temos que empenhar, né, ardorosamente para conseguir aquilo que queremos, ou de repente temos que mudar o curso. E mudança de curso significa sair da nossa inércia muitas vezes e buscar alternativas, porque pode ser formado em tecnologia, mas se o mercado está fechado nesse momento, tem que buscar uma alternativa que talvez seja compatível, né? Eu trabalho na área de contabilidade, mas muitas vezes na minha vida eu fugi da minha área e fui para outra área. Porque o momento econômico do país não permitia, né, estar trabalhando nessa área. Então, nós não podemos ficar parados. Agora, sim, nós precisamos buscar os relacionamentos. Quantas pessoas conhecemos que estão aí colocadas, que podem nos ajudar? Nós temos que também entender que precisamos fazer amizades em todos os campos e depois buscar essas amizades, que é justo, para elas nos ajudarem na colocação profissional. E quando a vida, nesse caso, por mais ajuda que nós tenhamos, nós não conseguimos, aí, eu acho que não aí, né? Antes disso, nós temos que ligar o nosso pensamento a Deus. Nós sabemos que Deus trabalha incessantemente. E pedir a Ele que direcione para nós o melhor trabalho, aquilo que nos é importante, aquilo que nos vai realmente pôr em harmonia com as leis que talvez outrora nós desperdiçamos, né? E muitas vezes fazemos aqui nessa terra, desde já, né? Desde o momento que nós nos achamos em condições de trabalho, nós malbaratamos as oportunidades, desperdiçamos as oportunidades. Ora, a preocupação dos pais é lógico, né? Todo pai se preocupa quando seu filho está com dificuldade de arrumar emprego. Mas nós temos que buscar capacitação, porque nós sabemos que as universidades no Brasil não preparam para o mercado de trabalho. Com várias exceções, mas elas não dão a essas criaturas, né, aos alunos, realmente o material suficiente para poder desempenhar a sua tarefa, o seu trabalho. E aí entra aí oportunidades de estágio e muitas coisas. Então tem que, eu acredito, buscar aí as amizades, buscar, né, dentro do campo de trabalho qual é o leque de alternativas e em busca disso aí. E talvez começar numa função, que talvez não como doutor, mas, né, como aprendiz, um enfermeiro, assim por diante, né? E chega lá, André Luiz, vamos lembrar de André Luiz. Quando André Luiz voltou, depois de ser resgatado do Mendal, ele que é um doutor aqui na Terra, né, um médico sanitarista de renome entre nós brasileiros, achou que lá no nosso lar, que é uma das milhares de cidades espirituais, que ele já deveria começar como médico, né? E eis que não é bem assim, né? Ele começou primeiramente como enfermeiro, como um auxiliar. Então ele começou a observar ali naquela sala onde estava reunindo aqueles doentes, naquele hospital, né? Naquela câmara, e ele começou a observar as necessidades daquela criatura e pôs-se ao trabalho. E conseguiu realmente gradativamente subir de cargo. E assim, às vezes os títulos de mestrado, doutorado e assim por diante, ele não nos abre portas, muitas vezes fecham as portas. Então nós temos que entender que ajuda, né? Ajuda. Não é o título que deixa ele chegar em primeiro, né? Mas a humildade. O trabalho, né? Desde o começo. Eu lembro de um livro muito importante do Ricardo Senna, né, que eu li há muitos anos atrás, quando eu fazia também a faculdade, né? Ele dizia o seguinte: quando batia a porta dele um profissional, aliás, uma pessoa pedindo emprego, que dizia que era formado nos Estados Unidos, lá nos institutos famosos, né?
ele colocava essa pessoa bem escondidinha no almoxarifado da empresa. Por quê? Ele ia fazer uma lavagem cerebral na pessoa, deixava ela primeiro, né, acalmar o seu ânimo, para depois se adequando à cultura da empresa. Né? Então ele vai ser, olha, procure trabalho, mas confie em Deus, procure abrir o pensamento para todas as oportunidades, busque ajuda e aquele trabalho mais simples, mais genérico que se apresenta, talvez é aquele que nós devemos começar. Né? Se já somos um profissional já com experiência, vamos sim, insistir e bater na porta que uma hora ela abre, né? Mas confiando sempre em Deus, acima de tudo, e na espiritualidade que através da prece vai sempre nos indicar o melhor para nós. Né? João, só fazer um comentário. É difícil nós falarmos de trabalho para as pessoas, olha, tem que trabalhar tal como tem trabalho, mas você falou bem, tocou bem no assunto. Existem N maneiras de você trabalhar, de você ajudar, de você servir, de você receber a sua recompensa. Cada um sabe o que tem de bom, o seu potencial, e tem que investir nesse potencial. Se eu não consigo na área que eu estou, como você colocou, se eu sou contador, não consigo na minha área, mas de repente tem uma área ligada à área de contabilidade que eu posso estar desenvolvendo também e aprendendo conhecimentos novos. Eu não posso ficar limitado só aquilo, só sei fazer isso. Não. Quando você abre o campo, você abre o campo de oportunidades. Né? Então, de repente, você começa a aparecer e começa a ver que você tem mais capacidade, mais conhecimento, vai adquirindo mais ferramentas e você vai modificando. Então, nem sempre o melhor trabalho é aquele que se apresenta para quando você está pronto para trabalhar. Né? Então, só para reforçar isso aí, eu achei interessante essa colocação, que trabalhar, todo mundo está disposto a trabalhar. Então não existe aquele negócio de, mas eu não consigo emprego. Não. Não é que não consegue emprego. Você que não está propenso a assumir uma outra atividade. Transitoriamente você assume uma outra atividade. Se aparecer dentro da área sua especialidade, melhor ainda. Mas você não pode ficar parado, porque a vida continua, você tem as suas contas, você tem que correr atrás. Né? A autoestima vai para baixo, né? Exatamente. Que dificulta, né, nas entrevistas, né? Exato, quando você vai fazer entrevista. Quando você está pronto, o trabalho aparece. Deus nunca deixa o seu filho abandonado. Ele sempre aparece. Nós é que não percebemos, nós que não vemos, somos renitentes, não queremos ver, não. Então, vamos abrir os corações e estar propensos ao quê? A trabalhar. Quando você está propenso a trabalhar, o trabalho aparece. Só para reforçar isso aí. Sim. Tá? E buscar, né, temos muitas aptidões. Tem aquela que é mais visível, né? Aquela que nos alegra realmente e temos satisfação quando pomos em prática. Nós temos inúmeras aptidões, né? E nós devemos, na falta de uma ali, ou no impedimento desta, buscamos outra, né? Com certeza. Muitas vezes nós escolhemos o emprego. Nós queremos escolher, lógico. Se você tem uma facilidade para exatas, você não tem tanta facilidade assim para humanas, vamos supor. Mas ele até foi filmado, era um guarda de trânsito, que ficava na Paulista, era isso, não era? Ou não sei onde ele ficava. Eu sei que a maneira dele, porque não adianta só você ter o trabalho, mas você tem que ter uma ocupação. E a maneira como ele auxiliava as pessoas a atravessar a rua, era tudo de bom, era até agradável você estar próximo. As pessoas ficam observando. Porque, lógico, você já está invocado. Porque muitas vezes a gente fala, o trabalho é um castigo. Quem foi aquele que inventou o trabalho? Né? Porque nós de manhã, o que acontece? Você vai trabalhar, você tem que se arrumar corretamente, você tem que estar bem, você vai pegar uma condução que não é das mais agradáveis. Nós vemos hoje em dia no metrô, é um colapso. Graças a Deus que existe o metrô, porque na realidade ele agiliza, ele faz, as viagens são mais rápidas. Porém, nós vemos que com o crescimento da população, é lógico que a máquina, ela foi criada para uma quantidade, para uma situação. Quando aumenta, você tem que aumentar, ou diminuir o espaço entre uma estação e outra,
Mas aí acontece, a minha filha uma vez prendeu a mão na porta do metrô. E aí para, lógico que tem que ver o que aconteceu, se foi uma coisa. Mas isso tudo atrasa todo a operação, né? Aí acontece alguma coisa, as pessoas muitas vezes procuram dar tchau para a vida ali mesmo. Aí tem que parar, aí tanto tempo de espera, aí você fala, não tenho tempo, tem que trabalhar. Mas é assim. Então nós temos que, além do trabalho, né, não só o trabalho, nós temos que ter uma ocupação útil. Procurar fazer da melhor maneira possível aquilo que nós fazemos. Muitas vezes no trabalho você está tem uma atividade. Porém, quando você vai estar desenvolvendo, você tem que estar mexendo em várias coisas. Para arrumar, por exemplo, a situação de um cidadão, a situação social da pessoa, você tem que lidar com várias áreas, não só aquilo que você faz. Você tem que arrumar, olha, isso aqui está faltando, por exemplo, uma certidão de nascimento, isso daqui está faltando uma certidão de casamento atualizada, porque você mudou a sua situação civil. Então, você precisa trazer uma certidão atualizada, nós temos a internet, todo o trabalho que se tem para fazer um programa. Não é só a parte material, sim, mas existe todo um desenvolvimento da inteligência para que você possa fazer da melhor maneira possível para que o usuário ele tenha acesso às suas informações da forma mais prática, rápida e segura possível. Né? Então tem todo um trabalho que é realizado. Naquele filme, não sei se vocês assistiram, 7 anos no Tibete, não sei, com aquele loirinho, como é que é? Brad Pitt. E ele era, acho que, construtor ou engenheiro, ou ele ia fazer uma construção, e veja a simplicidade dos tibetanos, né? Que ele estava querendo precisava arrumar o terreno para poder fazer uma construção. E um dos tibetanos pegou, não faça isso. Ele pegou um monte de areia, de terra, né, com formigas. Ele falou assim, não vamos matar as formigas porque elas são importantes. Então tem todo um trabalho que é realizado em todos os... Então não é só aquilo que nós fazemos, existe todo um complexo. A retaguarda. Qual é o trabalho que foi realizado para que nós possamos pegar essa condução? Qual aquelas pessoas que trabalham de madrugada, ou mesmo no metrô, né, fazendo a manutenção, vendo tudo que precisa? Isso tudo é trabalho. Então, quando nós formos reclamar, né, nós temos que pensar quantas pessoas trabalharam para nos propiciar aquele momento. Né, mesmo as pessoas, aquele metrô cheio, lotado, quantas pessoas estão indo trabalhar? Então, tem todo um trabalho que a gente tem que fazer, até para reclamar nós temos que trabalhar. Antes de reclamar, temos que trabalhar, temos que refletir para ver se nós temos a condição, estamos em situação de reclamar. Obrigado pelas palavras, pela oportunidade. Rapidinho, eu mexo com 2 áreas, a acadêmica, à noite, e durante o dia eu sou consultor do suporte ao usuário. Estou nessa área maluca aí da área de TI, e você disse alguma coisa que eu me questiono muito. A tecnologia veio para que nós tivéssemos mais qualidade de vida, tivéssemos tempo para poder melhor utilizar a vida de forma espiritual, material, enfim. E eu vejo hoje, nós da área de TI, totalmente afogados, trabalhando por 10. Tecnologia da informação. Desculpe. Então, o pessoal hoje da tecnologia da informação, da informática, enfim, que mexe com computadores, tem que trabalhar por 3, 4, 5, e tem os dispositivos. Às vezes eu entro em uma reunião onde todos nós, malucos, ligamos os notebooks, colocamos os celulares, e ao mesmo tempo que a gente está teclando no Skype, está falando na reunião, e está recebendo e-mail. A inclusão digital propicia isso para algumas pessoas, mas tem muita gente fora desse campo. Sim. Eu queria entender, afinal, né? Qual a função da TI nisso? Obrigado. Eu vou chamar o Márcio para responder aqui. Eu sei que veio facilitar, não resta nenhuma dúvida, né? Tudo da tecnologia que está aí é inteligência humana, óbvio, né?
Vem para facilitar, mas existe aqueles linguagens complicados um pouco. Mas com certeza, você poder hoje ligar o seu computador e buscar as informações na internet, fazer compras, até cirurgias via internet, enfim, está aí para nos ajudar mesmo. Agora, tudo é questão de direção, hein? O homem que deve conduzir o seu tempo, a sua mente, ao melhor caminho, né? Óbvio que hoje é assim, mas haverá tempo que o homem vai ser mais tranquilo, né? Ele poderá centrar mais, ao invés de fazer 3 coisas ao mesmo tempo, fará uma coisa só. Aí os problemas se solucionarão na área de tecnologia. Então a gente passa por isso também. Eu estou lendo um livro da Silvia Gasparito, que é um repórter do Outro Mundo, aquele escritor Silvia São Paulo, e ele fala justamente nesse assunto, que ele está lá numa colônia, né, onde ele usa computador, ele usa vários aparelhos tecnológicos, ele falou que ainda esse aparelho da vem para a Terra, não virou para a Terra, e ele adora toda essa tecnologia. Aí ele é convidado a passar um mês em uma colônia aqui no Brasil, chamada, acho que é Verne, e nessa colônia não tem nada de tecnologia, nada, nem rádio tem. E ele fica chocado, ele fala, como é que pode? Deve ser uma colônia atrasada, uma coisa assim. Quando ele vai lá, ele vê que são as pessoas mais evoluídas que vivem lá, as pessoas mais assim, com maior poder de reflexão, né, das coisas. Então, ele aprende uma grande lição com isso. Bom, nós sabemos que a espiritualidade faz uso de equipamentos que eles constroem para fazer os trabalhos, né, principalmente no campo moral, né, no campo da observação do perispírito. Mas a linguagem dos espíritos é o pensamento. Eu falei, o seu maior atributo é o pensamento. Então, através deles fazem criações das mais diversas no universo. Só para ter uma ideia, as galáxias que estão aí, a criação puramente, né, das mentes aí, que vamos chegar lá um dia, só Deus sabe quando. Imagina o Sol ali que nos dá a fonte de calor e vida. Sabemos que através de orientações da espiritualidade, ou informações da espiritualidade, está ali grandes espíritos de escola, né, que irradiam o seu pensamento desse orbe para a nossa galáxia, para todo o universo. Né? Então o pensamento é tudo. E tudo você constrói através do uso dele, envolvendo os fluidos, né, cósmico universal. As grandes construções de cidades espirituais são realmente construções da mente dos espíritos, ou dos homens, ou da humanidade, como podemos dizer assim. Só para concluir o rumo que a conversa tomou, se Einstein, né, disse que Deus não joga dados, e ele criou nós espíritos simples e ignorantes para que a gente pudesse evoluir. O que aconteceu? Uns evoluíram mais e outros menos, de acordo com a sua condição. Aí vem a conclusão: quem sabe mais é mais cobrado. É por isso que uns trabalham mais e outros menos, porque quem mais sabe, mais é cobrado, mais trabalho vai ter, né? Vai na questão ali. Quem mandou estudar muito, estudou demais, velho, vai trabalhar. Aquele que muito foi dado, muito será pedido, né? Agora, detalhe, a área da tecnologia, é como a área da religião. Né? Aquele que mais sabe nessa área começa a movimentar e manipular mais. Você tem que cuidar com isso também, né? Muito mais cobrado, né? Com certeza. Agora, cuidado com o uso que faz, né, da tecnologia e do conhecimento. Né? Agora, detalhe, Einstein, apesar de ser um espírito com uma inteligência brilhante, mas ele tinha um problema na família, né? O seu filho tinha um problema mental sério, né? E que ele deveria dar a devida atenção, né? E também não aproveitou o tempo da sua brilhante inteligência para assistir adequadamente ao seu filho, né? Isso é uma colocação que a gente ouviu, né, nesse novo caminho de estudo, e estou apenas repetindo. Então Deus coloca o homem muito inteligente, mas um problema para ele se preocupar também, para mostrar que não é só na matéria que ele deve aplicar a inteligência, mas procurar entender valores morais ou situações morais que são muito mais importantes aos olhos de Deus do que dominar, né, a construção de um carro, por exemplo, um computador, né, outras coisas assim. Né?
Que são importantes, lógico, né? A facilidade de cada um dentro da sua área. Ou seja, você tem facilidades para trabalhar na área de informática, você tem facilidades para trabalhar na área de educação, história, geografia, português. Sim. Os grandes cientistas, eles são experts na área de informação, mas têm deficiência em outras áreas. Quer dizer, ele tem que trabalhar essas outras áreas, tem que, para atingir o quê? Para você perceber. Quando você utiliza o conhecimento em benefício da humanidade, né, a humanidade vai olhar você com olhos diferentes e vai cobrar de você um posicionamento. Então, quanto mais você sabe, como falou na escola, quanto mais você sabe, mais você adquire, mais você é cobrado. Porém, você não pode esquecer que além dessas informações, existem outras que você não tem e que você tem que correr atrás. É esse o que é importante. Então, eu não sei tudo, estou aprendendo. Mas no que eu sei, eu posso ajudar muita gente. É esse o pensamento. Focando dessa maneira, você com certeza vai estar ajudando, os outros vai estar se ajudando. Porque a sua informação pode servir para alguém, né? Desde que você saiba falar com aquela pessoa. Então, todo mundo tem que fazer a sua parte, trabalhar, carregar seu grãozinho de areia, né, que a gente monta aí, todo mundo dentro da sua área. O trabalho é importante. Né? Na realidade, o espírito tem que fazer, como está aqui no livro, tem que fazer um duplo trabalho. Trabalho moral e trabalho intelectual. O pássaro o savô, se uma das asas está, né, machucada. O avião da mesma forma, se uma das asas sofre pane, com certeza ele irá cair. Né? Faltou aí o equilíbrio, ou seja, as forças que vão atuar não vão atuar da mesma forma. E o espírito, ou seja, o homem, só passa para esferas superiores quando ele conseguiu ter um mínimo satisfatório, um mínimo para ele poder passar para o estágio seguinte, no aspecto moral e no aspecto intelectual, sabedoria e moral, né, sentimentos, né? Aí nós vamos ver que mundos materiais o trabalho é mais material, mundos mais evoluídos o trabalho é mais moral, né? E isso, já é um mundo bem mais evoluído, né? Ok, Obrigado, René. Muito obrigado, meus irmãos. Nosso tempo é curto, nós temos mais trabalhos, tá? Muito obrigado. Se depois da reunião alguém ainda quiser ver algum comentário, não está aí também não. Tá, mas a gente dá um jeito, tá bom? Posso? Só aproveitar um ventinho, gente. Ó, quem quiser o convite do bingo, já está sendo vendido, tá bom? Está constando aqui, custa R$25, tá? Por pessoas. Crianças de até 5 anos não pagam, só pode levar a mocinha que ela não paga, tá bom? E de 5 a 10 anos pagam R$10, tá bom? Tem direito a uma cartela de bingo e lanches e bebidas à vontade. Bebidas sim, refrigerante, suco. Álcool não, tá bom? Já, se alguém quiser, tá bom? Só me procurar aqui, eu procurar o Márcio, né, Márcio? O Assano que tá aí também, tá bom? Então vamos, companheiros. Falamos de trabalho, falamos da importância do trabalho, né? Da dignidade do ser humano, né? Então, vamos trabalhar. Então vamos cerrar os nossos olhos do plano físico. Vamos elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, nosso Mestre Jesus, e nos compreende a espiritualidade. Vamos abrir os nossos corações em vibrações de paz, amor, reconforto. Que essas energias, meu Pai, possam ser aproveitadas pelos companheiros da espiritualidade, levando-as até os mais necessitados. Nos hospitais e leitos de dor, meu Pai. Para as casas de tratamento, as prisões. Para que esses nossos irmãos que estão resgatando suas dívidas com a sociedade para consigo mesmo, não esmoreçam. Continuem no firme propósito de se modificar. Para que aqueles, Senhor, que estão no trabalho árduo do dia a dia, sejam reequilibrados para que possam transpor as dificuldades, produzindo, trabalhando, ajudando. Que o cansaço, Senhor, seja o reconforto por um dia árduo de trabalho, da satisfação de poder servir. Por todos aqueles, Pai, que pregam a vossa palavra, para que sejam abraçados e continuem
realizando a sua tarefa com dedicação, com amor. Pelo nosso planeta Terra, Pai, que está passando por grandes transformações, para que sejam amenizados os sofrimentos, e sejam reequilibrados, e ele retorne esse nosso planeta, meu Pai, à sua ordem, e possamos aproveitar ao máximo tudo que o planeta tem para nos oferecer. Que assim seja. E agradecidos a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre querido, e aos companheiros da espiritualidade que aqui se encontram, nós pedimos permissão para encerrarmos esta primeira parte do nosso trabalho. Graças a Deus.